Constelação familiar é uma terapia que trabalha com questões que a gente viveu na nossa primeira infância e que reflete agora na nossa vida depois de adulto. Ela foi desenvolvida por Bert Hellinger há uns 50 anos atrás. Bert Hellinger é um alemão e na época ele era um seminarista e numa das viagens dele ele observou que tinham situações que a pessoa, ele observou que numa tribo Zulu tinham situações que eram repetidas de gerações em gerações, né? A gente sabe que a gente tem a cor do cabelo porque a gente puxou do nosso pai, a gente tem o jeito de falar mexendo a mão, ou jeito de trejeito porque a gente termina repetindo, né, adquirindo o jeito da nossa mãe, mas ele observou que a gente também, por amor aos nossos pais, a gente repete destinos difíceis, aqueles destinos que a gente gostaria que não existissem e que a nossa família às vezes coloca para baixo do tapete. E aí ele observou que isso a gente pode repetir até 8 gerações para frente, né, para trás. E ele, como era uma tribo pequena, ele conseguiu ir estudando gerações anteriores e via, por exemplo, eu gosto de pegar uma situação da época, né, da época e o que poderia ter acontecido lá. Uma menina não conseguia se casar. Então ele observou que em várias gerações sempre tinha uma que não conseguia se casar. E ele começou a estudar e ver que isso se repetia. E ele falou assim, tá bom, descobri isso, que os destinos difíceis também se repetem. Como é que eu posso resolver isso? E a partir de então ele começou a pesquisar e encontrou Hubert Sheldrake. Não é Ruben, é Rupert Sheldrake, que estudava o campo mórfico, que hoje em dia se dizem que é que a física quântica tem muito a ver com isso. Eu particularmente não estudei a física quântica para afirmar isso, né? O que eu estudei, que eu aprendi, que o campo mórfico ele consegue replicar uma situação que foi vivida no nosso passado. E a partir disso, a gente consegue ressignificar. A gente consegue olhar para aquela situação agora adulta, né? Então, algo que eu vivi na minha primeira infância, eu consigo olhar de outra forma. E ao olhar de outra forma, eu, como adulta, consigo me colocar de uma forma diferente. E isso ressignifica dentro de mim. E a partir de então, eu posso mudar o meu jeito de lidar com essa situação. A questão em si, que aconteceu na primeira infância, não vai ser mudada, porque ela existiu, né? Então, eu não vou mudar o passado, mas vai mudar a forma que eu olhei para ela, né? Então, a partir desse meu entendimento, desse meu olhar, da minha forma de encarar o que aconteceu, eu vou viver e sentir aquilo de outra forma. E aí, a partir de então, eu posso viver de outro jeito. Então, é isso em resumo que a constelação trabalha. É dessa forma que a gente trabalha, né? Então, a gente trabalha com campo mórfico e, a partir disso, a gente consegue seguir um outro caminho. Esse é o meu primeiro vídeo sobre a constelação familiar. Eu estou falando bem basicão e eu pretendo fazer outros áudios explicando, entrando mais a fundo do que é a constelação e sobre as 3 leis, as 3 regras, né, as 3 leis do amor que Bert Hellinger fala, porque Bert Hellinger fala que a constelação familiar é uma terapia do amor, né, que a gente termina se enganchando, se emaranhando por muito amor, por amor aos nossos pais, por amor aos nossos antepassados. Então a gente vai fazer uma série de vídeos e eu convido vocês para assistir comigo. Obrigada, gente.